Bem-vindos, bem-vindos à Brasil Hispana, bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora. Hoje a gente está trazendo uma convidada mais que especial. Ela conhece muitos lugares, mas pelo que a gente conversou, ela já morou na Irlanda, Portugal e Grécia. Então a gente vai começar a nossa entrevista Brazucas pelo Mundo com nada menos que Bruna. Bruna vai contar um pouquinho da sua história em Irlanda, em Portugal, em Grécia, para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais sobre esses países e sobre também, para quem se interessa, sobre a possibilidade de imigração para quem tem esse desejo. Tio Osmar, que bom que o senhor está aqui. Obrigada pela sua presença. Um beijo nas crianças, um beijo na Valéria. Que bom ter o senhor aqui. Então vamos lá, vamos chamar aqui a Bruna. Acho que você tem que pedir para se unir, Bruna. Você tem que fazer a solicitação para se unir e eu te aceito. Tem um pedido aí para se unir ao nosso... Aqui. Nossa convidada. Com muita alegria, vamos receber aqui a Bruna. Já te aceitei. Tá chegando aí a Bruna. Oi. Olá! Que bom te ter aqui, que bom! Agradeço, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui com você. Que alegria, que alegria! Nossa, quando eu conversei com a Bruna, ela, olha, hoje eu tô na Grécia, amanhã eu tô em Portugal. Eu disse, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim, igual a você. Eu como você. Que legal, Bruna, que legal. Então, a gente vai começar a nossa entrevista Brazucas pelo Mundo com um pouquinho a tua história, né? Para os brasileiros que têm interesse em migrar, os brasileiros que querem migrar. Então, nada mais como a nossa experiência mesmo, pessoal, de sabores e dissabores, que nem tudo são flores, né? Exatamente, tem os perrengues, né? Mas para que as pessoas possam conhecer um pouquinho como é que é isso, para quem quiser tomar a decisão, para quem está aí pensando em migrar, que é para isso que Brasil Hispana existe, né? Para ajudar os brasileiros que querem morar no exterior, que querem conhecer o exterior. Então, Bruna, conta pra gente como é que foi a tua decisão de sair do Brasil. Conta aí. Bom, a minha decisão, ela foi muito rápida. Na verdade, sempre tive muita sede por morar fora, por viajar, né? E quando o Brasil foi ficando pequeno, eu resolvi fazer um intercâmbio, aprender outra língua. Eu já tinha vindo para a Europa, uma viagem em família, e eu não falava nada em inglês. Eu senti uma necessidade gigantesca assim, de aprender a língua, porque para viajar, como eu tinha essa sede de viagem, né, eu precisava me comunicar, pelo menos para não passar fome. E daí, há 10 anos atrás, era aproximadamente novembro, eu estava insatisfeita com o trabalho, aquele desânimo de estar no Brasil, e eu resolvi migrar, fazer o intercâmbio. Só que foi tudo muito rápido, porque de novembro que eu decidi, eu pesquisei, fechei intercâmbio e tudo mais. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o intercâmbio. E em fevereiro eu estava aqui. Falei, bom, é novembro, é final de ano, ano que vem já começa tudo novo, né? Então foi, tipo, muito rápido. Eu optei, eu estava em dúvida entre Canadá, Austrália, Irlanda e África do Sul. A Austrália era assim, minha opção número 1, porém o intercâmbio lá, tanto o custo do curso em si, como as passagens são bem mais
o valor é bem mais elevado. Então, por isso eu optei pela Irlanda e também por ser um país europeu, a facilidade de viajar na Europa é muito grande, muito fácil viajar pela Europa, né? Então, eu falei, então eu vou estudar e aproveito e viajo, né? Aprendo a viajar também. E eu me mudei para a Irlanda. Eu fechei o intercâmbio tudo no Brasil, a empresa de intercâmbio, as passagens, tudo certinho. Saí de lá com tudo bem organizado. Isso é muito importante porque tem gente que sai na loucura, né? Eu vou lá, eu vejo o que eu faço. E não é bem assim. Então precisa, né, quando a gente sai do nosso país, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade. E com isso, com toda essa organização meio que rápido, eu me organizei. Eu cheguei na Irlanda. Cheguei com a acomodação estudantil para 2 semanas. Assim que eu cheguei, eu já comecei a estudar. E o intercâmbio ele funciona. Você, na época, pelo menos, né? Hoje eu sei que algumas regras mudaram. Mas você estuda 6 meses e os outros 6 meses você tem a possibilidade de viajar ou trabalhar, enfim, é opcional. Então, eu fiz 6 meses de inglês e no segundo semestre eu comecei a trabalhar. Então, assim, esse é um resumo bem rapidinho de como que eu decidi estudar fora. Sabe que uma coisa que a gente tem em comum, Bruna, que eu não sabia, nosso amor por Austrália. Ah, A Austrália, se eu, olha, por um triz eu não fui para a Austrália. tá Eu, vendo? eu quase ia para a Austrália. O negócio é porque o meu inglês não era tão bom. E eu tinha o espanhol já, né? Eu já estudava espanhol. Então, para começar a vida é mais fácil. E a minha irmã estava, na época, estava na Itália. Então, também a facilidade, né? Minha mãe dizia, se uma precisar da outra, não sei o quê. Ah, sim. E aí aí eu vim para Espanha e foi a melhor decisão para mim, né? Pelo menos para mim, sim. Não me Sim. arrependo. Mãe está na Itália. A minha irmã agora voltou para o Brasil. Ah, tá. É, Legal. E mas você ela ficou muito bem. passou bom tempo na Itália também. Legal. Interessante que você comentou assim, tem que ter responsabilidade para sair do país, é verdade. A gente não pode sair, eu vou e acabou e vamos ver o que é que dá. E você tocou num ponto muito importante que é sobre documentação, né? É uma coisa que eu sempre falo no Brasil Hispana, gente, não é difícil sair documentado, né? Sair legal, sair da maneira que a gente precisa sair. Como foi no teu caso, Bruna, a questão da documentação? Bom, hoje em dia eu tenho a cidadania, mas no primeiro ano eu entrei na Irlanda com visto de estudante. Então, nesse processo, quando você fecha a empresa do intercâmbio e tudo mais, eles já providenciam as documentações, né? E lá a gente tem o GNIB, que é o visto de estudante. Então, assim que você chega na Irlanda, você só leva a documentação da escola, os seus documentos, passaporte e tudo mais, e ali daqui uns 2 semanas, 15 dias, o suficiente para você adquirir o cartão do estudante. E com esse cartão você consegue tirar o PPS, que é um documento para trabalho. Então, todo lugar que você vai trabalhar precisa do PPS. Então, com o GNIB, com a carteirinha de estudante, você já consegue dar entrada em todos os outros documentos necessários. Tá? Então, esse é outro ponto importante, porque eu conheço muita gente que quer migrar, e como eu falei, no desespero, lá eu vejo o que eu faço, acaba entrando como turista e lá da entrada como com visto de estudante, lá procura escola e tudo mais. Então, uma das dicas principais assim que eu dou, vai com o documento já tudo organizadinho, tudo certo, a documentação da escola, a documentação do intercâmbio, chegando lá é muito mais fácil. Exato, evita problema com tudo, né? Com o governo, com o trabalho.
dores de cabeça desnecessárias, enfim. E não é difícil, gente, não é difícil. Você se matricula numa escola, vai direitinho É e é um... simples. Hoje em dia, eu estou entre Portugal e Grécia, eu morei na Irlanda há 8 anos, e em Portugal é assim a porta de entrada, porque as pessoas, Portugal facilitou muito para brasileiros. Antigamente você chegava lá com um visto de turismo aí, que ia procurar emprego, se conseguisse, aí dava entrada em residência e tudo mais. Hoje em dia, o Portugal abriu um visto de 6 meses para procura de emprego, então o brasileiro consegue migrar, entrar com esse visto, né, de procura de emprego, e também tem um visto de nômade digital, que é muito interessante, né? As pessoas têm essa oportunidade. E você morando em Portugal, as pessoas morando em Portugal aí por um período de 5 anos, elas conseguem, já têm o direito, né, de dar entrada ao visto a residência, desculpa. Então, já consegue dar entrada à cidadania. Então, é uma porta de entrada. Interessante que aqui na Espanha a gente também tem esse tipo de visto e é já a residência, ou seja, você sai, eles chamam aqui de autoemprego, né? Autoemprego, que é a capacidade de você gerar, ter seus próprios rendimentos. Então, para o país é muito bom, porque o país vê que você vai estar gerando renda e não precisa dele para te empregar, né? Não, você não vai precisar do Estado para que você tenha emprego, para que providencie emprego para você. Então, existe também na Espanha esse tipo de residência, que é residência para empreendedores, microempreendedores, que a gente chama no Brasil. E aqui a gente chama, quando você gera a própria renda para você, você não tem empregado, a gente chama de autoemprego. Ah, O autoemprego. Então, é muito bom, você já sai também do Brasil com seu documento, com a residência, e logo depois você pede a nacionalidade. Você vai renovando e logo depois você pede a nacionalidade. Muito tranquilo também. também o período de 5 anos? Não, aqui o mais legal é porque, olha, em termos gerais, aqui na Espanha, para nacionalidade são 10 anos. Para alguns países são 5 anos, mas para os países ibero-americanos, os filhos de Espanha, né? Nossos pais é Portugal, mas a gente também está incluído com os países ibero-americanos que têm 2 anos de nacionalidade depois da residência. Porque, claro, se você não tem a residência, você vai passar o tempo que for até você ter a residência, né? Mas tendo a residência, são 2 anos para países ibero-americanos, né? Ah, olha que legal. Muito legal, Muito, muito bem legal. mais rápido, né? Bem mais acessível, mais prático. Isso. Por falar em trabalho, que é o que a gente mais escuta, como é que está o trabalho na Espanha, né? Eu recebo muito esse tipo de pergunta, como é que está de trabalho, dá para trabalhar, como é que tá? E aí eu jogo a pergunta para você, como é que está o trabalho? Sim, vamos lá. Só um minutinho, só vou cortar a sua pergunta rapidinho, só para responder duas perguntinhas que eu vi. Uma da Cris, em setembro eu estarei em Portugal. Sim, Cris, os planos é estar em Portugal em setembro. É, e outra pergunta foi a Carol se pretendo voltar para o Brasil. É, o Brasil é aquilo, né? Não tem igual, é o nosso lar, é onde nossa família está. Então eu pretendo, não pretendo ficar fora para sempre, mas eu não me vejo voltando hoje em dia, tá? Então, obrigada pelas perguntas, obrigada aí para quem está acompanhando. Muito bom. Sobre o trabalho, hoje o mercado europeu, né? O mercado de trabalho está muito aquecido. Então, em diversos países. Eu lembro quando eu cheguei na Irlanda, era, mas não tanto como hoje. Então, por exemplo, na Irlanda eu sei que as empresas pagam muito menos taxas. Então, nós temos empresas ótimas lá para trabalhar. Por exemplo, Google, Airbnb, Stripe, TikTok, um monte de opções.
tá? Então lá o mercado está super aquecido. E lógico, eu acompanho aí as pessoas que falam sobre o mercado de trabalho na Europa, e eu sei que, por exemplo, na Alemanha, eles estão precisando muito de brasileiro. E quando eu falo, tá aquecido, Bruna, qual área? Todas. Desde cleaner, né, que são as pessoas que trabalham na parte da limpeza, até médico, enfim, todas as áreas, tá? Em Portugal, por exemplo, eu sei que na área de construção está precisando muito, na Alemanha, Suíça, então, assim, os países estão contratando, assim, muito, tá? Então, é um momento bom para quem quer trabalhar fora do país, pensar em migrar, porque trabalho tem bastante. Uhum. Aqui na Espanha a gente tem uma contradição muito interessante. Dos países euro, que tem a moeda euro, Espanha tem o maior número de desempregados. Mas, por contradição, tem o maior número de postos descobertos. Por exemplo, a área naval precisa muito de pessoas, muito. E não tem, e ninguém quer. Porque, claro, passa 6 meses no mar e tal, depois volta para a terra. E as pessoas não vão. Então, e aí fica o pessoal procurando emprego onde está todo mundo procurando emprego, né? Sim, sim. Tem essa contradição aqui na Espanha. Inclusive, eles estão dando oportunidades de residência para quem quer trabalhar nessas áreas. Área naval, principalmente, caminhoneiros. Olha, que interessante. Geralmente são esses trabalhos que as pessoas viajam, né? Enfim, e passam muito tempo fora, que precisa passar dias e tal. E Olha, eles estão com essa oportunidade, porque fica muita gente desempregada procurando emprego em áreas que está todo mundo procurando e setores que não são cobertos. olha, muito interessante essa informação. Sim, sim. E a dificuldade de adaptar? Teve dificuldades? Teve muito choque Ah, cultural? no início, lógico, devido à língua, o inglês, ele, assim, infelizmente eu não me dediquei o tanto que necessitava no Brasil, então o inglês, a maior dificuldade, assim, que eu tive foi com o inglês e com o clima. Porque eu cheguei falando muito básico, quase nada, e assim, fui aprendendo, porque na época eu não morei em Dublin, eu morei em Cork, que é a segunda cidade maior da Irlanda, depois de Dublin. E não tinha quase brasileiro. Hoje em dia você encontra muitos na escola, enfim, você vai estudar, você vai ter vários brasileiros na sua sala. Mas na minha época, não. Então eu passei muito perrengue. Uhum. Tinha que me comunicar. Eu lembro que na minha classe tinha coreano, tinha um mexicano que a gente conseguia se comunicar melhor, tinha japoneses, um alemão, e não tinha brasileiro, então não tinha como Uhum. se comunicar, Quer ou contar aprende alguma? ou aprende. Então, Ah, esse foi a maior dificuldade, e o clima, porque a Irlanda é um país muito frio, então, assim, eu me adapto bem, eu me adapto ao frio, eu me adapto ao calor, como uma boa brasileira, né? Eu prefiro o calor, mas hum, é muito frio. E pra gente é novidade, né? Aquele frio intenso. Então, até isso eu me agradava. Eu não vou falar que no início eu reclamava do frio porque era interessante. Mas eu acho que foi mais a língua. Que depois que você aprende, que fica bem mais fácil a vida no geral. Para você abrir uma conta no banco, para você se comunicar no geral, pedir uma refeição em um restaurante. Então, o inglês é muito importante. Tem até uma amiga que está aí, a Natália, ela fica, eu vou aprender inglês. Faz uns anos já que ela tá, vou aprender inglês. Então, uma dica que eu dou, gente, corram atrás do inglês, pelo menos o básico, para se alguém pensa em morar fora, é muito importante ter pelo menos o basiquinho para não passar tanto perrengue. para não passar perrengue, é verdade. E assim, como a gente muda, né? Quando eu cheguei na Espanha, eu achava lindo roupa de inverno. Eu achava, uau!
né? Vou botar aquele cachecol, vou botar a touca e vou e tal. E achava lindo. Hoje, já 6 anos de Espanha, quando eu disse, nossa, não só ver os olhos, como é que a pessoa pode ficar bonita desse jeito? Como a gente muda, né? Que agora a gente está no verão, aí a gente já bota uma roupa bonitinha, já, as pessoas já nos veem, né? Ou seja, antes ninguém via, só via os olhos, né? Exatamente. E como a gente muda, né? É muito Muda, interessante. muda. É uma coisa que a gente acha bonito, chique, depois a gente fica normal, né? Quando a gente convive com aquilo. Isso, isso, é verdade, é verdade. E também expressões, né? Por exemplo, por mais que você saiba o idioma, se você não está imerso na cultura, tem expressões que não faz o menor sentido. Exatamente. Eu cheguei aqui na Espanha e me perguntaram, era um feriado, era tipo, o feriado era na quinta e na sexta não ia ter aula, algo assim. E aí, na segunda-feira, os colegas perguntaram, Marília, como foi tua ponte? Minha ponte, eu não tenho ponte, né? Aí eu entendi que era quando era um feriado largo, né? Que tipo faz uma ponte para o final Ainda, de semana. a emenda do feriado. É, em Portugal tem bastante dessas coisas e uma das coisas uma das palavras que eu estranhei muito no início é rapariga. Gente, as pessoas me chamando de rapariga, ai, É. E, ai. e até hoje eu estranho. Porque a gente recebe muito espanhol, né? E eu trabalho também com turismo. Ó, espanhol não, português. Eu trabalho muito com turismo. Então, claro, e eu não consigo. Não, não. Tem frases, expressões, como você mencionou, que, que até hoje assim eu acho estranho, sabe? Muitas palavras assim do português do Portugal. E às vezes quando você vai perguntar, onde que eu pego o ônibus? Não é ônibus, é autocarro. Vai comprar um pão, não é pão, é cacetinho. Sabe? Todas essas, essas mudanças que a gente vai adaptando, lógico, conforme o tempo vai passando, mas realmente no início soa bem estranho, né? Aqui até hoje eu não me acostumo com uma expressão que é tipo, não na proporção de dizer a vida é desgraçada, não é isso, é a punheteira vida. Essa punheteira vida. Gente, Ah, até sim, hoje eu não consigo escutar isso. Ah, já ouvi e eu também. sei o que quer dizer, né? A vida, mais ou menos, Sim, né? sim, Mas ouvida. isso. Ah, e quais são as diferenças assim que você encontrou entre Grécia, Portugal, Irlanda? Você esteve em Sem sombra de 3 países. dúvidas, eu acho que o clima, porque a Irlanda ela é muito fria o ano inteiro, até no verão, assim, é gelado, sabe? Não tem como sair assim um topzinho, uma regatinha, uma camiseta sem levar uma blusa. E já em Portugal e Grécia, completamente diferente, porque é calor, é calor, é calor. Você pode ir tranquilamente, sem levar nada. E lógico, eu estou em uma parte da Grécia, no momento eu estou na Grécia, eu estou em uma parte da Grécia que é muito frio no inverno, que chega a nevar. Isso é uma coisa é, é, que poucas pessoas falam, nossa, mas neva na Grécia? Então, assim, onde eu estou no momento é muito calor. De ontem, por exemplo, fez 44 graus. A Grécia está em chamas por causa do calor, né? Então, e no inverno chega a -10 com neve. Então é muito interessante. Dois E extremos. exatamente, é o extremo. Mas no calor é calor. Na Irlanda não tem muito isso. É meio que frio. Eu morei lá 8 anos, eu acho que eu peguei 2, 3, assim, verão bacana, que deu para ir para praia, mas mesmo assim a água é muito gelada. Então, sem Uhum. sombra de dúvidas, assim, o que eu sinto muita diferença é o clima. E então, assim, para quem não gosta de frio, não curto frio, vai para Malta.
é um ótimo país, é um país quente, é um país com muitas praias, é um país lindo e também com um salário mínimo bom e você consegue desfrutar. Agora, a Irlanda é para quem gosta de frio, porque a maior parte do tempo é frio e bastante chuva também. Então, é, a maioria do tempo é esse o clima. E é o mesmo com o UK. Então, a Inglaterra também é assim, né? Tem algumas pessoas que optam por fazer intercâmbio lá e também é mais frio, mais chuvoso. Então, para quem não gosta, o ideal é Malta. E outra diferença é a comida, porque como a Irlanda é um país frio, não é tudo que se planta lá, né? Então, muitas das coisas vêm da África, vêm do Brasil, da Espanha, França, Portugal, entendeu? Então, o alimento também é bem diferente. Interessante. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá bom? Sim, A sim. gente ver o que o pessoal aqui está falando. Aqui a Carol Souto disse, deve ser como essa P de vida. É, mais ou menos isso. E disse que tem que ter muito sol interno para dar conta do clima irlandês. A Carol é uma amiga muito fofa e ela também morou em Cork. Ela era da mesma cidade que eu no Brasil. Enfim, nós nos conectamos e ela também morou em Cork. Ela já é mais chegada no frio. Mas hoje em dia ela está no Brasil. Um beijo, Cá. A gente se acostuma, tudo a gente se acostuma. Eu sou de Fortaleza, né? A gente tem uma brincadeira que diz que no Ceará é um sol para cada um, né? É, Você chega no aeroporto, tem um sol de presente para você, lá é, né? só Nossa. para você. E no início, o frio também, nossa, eu sofria muito com frio, muito, muito, muito. Aí, E né? hoje, já quando eu visito a família, eu já sinto muito mais o calor que antes, né? Que a gente tá Sim, lá. Sim, sim. sim. Então, Bruna, pra gente, eu amei a nossa conversa, assim, esclareceu muita coisa sobre Grécia, sobre Também. Portugal, Irlanda. Eu também. Ainda quero fazer um intercâmbio de inglês. Tenho que fazer sim ou É sim. importante. E não precisa ser nada longo, sabe, Marília? Porque hoje em dia tem muitas opções de cursos rápidos. Eu lembro que eu tinha amigos espanhóis que eles iam para estudar 3 meses, por exemplo, faziam um intensivo, né? Mais horas diárias, ao invés de, vamos supor, 2 horas por dia, 3 horas por dia, eles faziam tipo 5, 6 horas por dia e faziam um curso com menos meses, né? Ao invés de ficar 6 meses, eles faziam 2 meses e voltava. Tem cursos de um mês, enfim, opcional. Então, o que eu quero dizer é, ninguém precisa ir para quem não quer ir para ficar um ano, 6 meses, 3 meses, um mês. E intercâmbio é algo que eu aconselho a todo mundo, sabe? Antes de eu vir para a Espanha, eu fiz intercâmbio, depois voltei e tal, depois eu vim outra vez. E é um investimento que é para a vida inteira, porque não é só o fato de você aprender um idioma. Parece que algo aqui dentro cresce, Expande, né? expande, expande. Parece que você não cabe mais na caixinha que você cabia, né? O Exatamente, é mundo fica exatamente a pequeno. experiência, bagagem, os conhecimentos, até os perrengues viram storytelling. Tipo, é tudo muito bom, né? Quando você tem contato com outras pessoas também, né? Essa Cultura. troca. Você conhece pessoas, hoje em dia eu viajo muito, graças a Deus, e assim, sabe, de conhecer pessoas assim do mundo inteiro, um ali, outro aqui, e você ter aquela coisa de, quando você vier para o Brasil, vem na minha casa, sabe? Esse convite que nós fazemos geralmente para as pessoas, e a gente recebe convite do mundo inteiro, das pessoas. Às vezes você está aqui na Europa, você conhece uma pessoa lá do México, aí a pessoa fala, quando você for no México, me dá um toque, fica lá em casa, conhece minha família. Então, isso é muito rico, trocar experiência, trocar energia, trocar informações, cultura, sabe? É uma troca. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o intercâmbio não é só ir e aprender inglês.
É muito mais que isso. É uma coisa assim que eu não tenho palavras para explicar. E cada vez que você muda o ambiente, nossa, é uma cabeça que se expande, sabe? Pessoas que você conhece, enfim. Eu recomendo a todo mundo. Todo mundo. O mundo é Ai, grandão é, e de repente ele fica pequeno quando a gente começa a andar por ele, né? A gente vê que é possível, né? Se foi possível para mim, foi possível para você, é possível. é. Onde a mente vai, o corpo vai atrás. E as pessoas me perguntavam no início, mas você não tem medo? Eu vou com medo mesmo, sabe? Porque dá medo. Eu pensava, meu, como que eu vou fazer para me virar sozinha no avião, para pedir uma comida, para fazer conexão? Gente, tudo flui, aparece pessoas no caminho para ajudar, sabe? Como que eu vou me Verdade. virar lá sozinha? Ai, num Natal eu vou ficar sozinha. Pessoas aparecem, é inacreditável como o processo em si da vida vai fluindo e vai ficando tudo fácil. E a dificuldade ela é importante, porque sem ela a gente não cresce, a gente não sai da casquinha do ovo, né? A gente Exatamente. fica lá e às vezes é importante, sabe? Não tenha medo, medo de chorar, não chora mesmo, e vamos lá, e É, vamos aprender, e vamos crescer, faz parte do processo. Faz exatamente, tudo faz parte do processo da vida. Então a gente para viver essas coisas, porque eu falo hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muitas histórias, vivo muitas coisas extraordinárias. E aí eu penso, se eu não tivesse tido essa coragem, não teria vivido tudo que eu já vivi, tudo que eu estou vivendo, sabe? É muito especial, então vale muito a pena. Eu fico completamente à disposição para quem tiver dúvidas sobre intercâmbio, sobre viagens, enfim. Fico à disposição, qualquer esclarecimento, porque nada melhor do que alguém que está ali, né, passando por esse processo para para inspirar, para passar o que a gente vive para outras pessoas e até um pouquinho de coragem, né? Um pouquinho de isso, incentivo. exatamente. Então, Instagram, Bruna Menoito, É Bru arroba, Menoito, Bru Bru Menoito. Moito, do jeito que se fala. É isso. Então, adicionem aí a Bruna também no Instagram, que ela vai estar lá também para tirar as dúvidas, verdade, Sim, Bru? sim, eu fico completamente à disposição. Qualquer dúvida sobre intercâmbio, sobre viagem, sobre passagens, onde ficar, o que comer, essas coisas todas. É, porque para gente, quando a gente está aqui dentro, parece até fácil, né? Porque a gente já tem experiência. E eu sei no início como que era, por exemplo, para pesquisar uma passagem, para se locomover por aqui. Então, assim, às vezes o que para gente que está fazendo ali com frequência parece fácil, às vezes é difícil para as outras pessoas. Então, eu recebo muitas mensagens. Bru, onde que eu pesquiso passagem? Bru, qual é o melhor período? Bru, estou indo para a Eslovênia. O que que eu como? O que que eu faço? Onde eu vou? Sabe? Então, eu fico à disposição. O que vocês precisarem aí, né, de dúvidas nesse assunto, eu fico à disposição. Que bom, que bom, gratidão. E outra coisa, assim, que eu vejo em alguns brasileiros também que eu converso, é a síndrome de Gabriela. Eu digo, gente, tira essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu comi arroz com feijão toda a vida, não vou comer outra coisa. Não, a gente tá para experimentar, gente. A gente tá para experimentar, sabe? Vamos dançar outro ritmo, vamos comer outras É coisas, tão vamos aprender bom, como né? as coisas Provar. funcionam. É tão bom, sabe? E eu acho que quem somos é como a roupa que a gente veste, sabe? Essa roupa tá legal, mas olha, prova essa roupa aqui. Talvez você fica mais bonita, né? E eu acho Mudar o estilo. isso. E isso é tudo. É como você vai falar, como você vai comer, como você vai se comportar, sabe? Exatamente. Faz parte dessa experiência da vida, dessa viagem que é a vida, né? Exatamente. Exatamente. Que a gente vem na vida a passeio, né? Então, por que não passear?
Exato, né? exato. Que delícia, Bru. Que bom. A gente aprendeu muito com você. Gratidão, muita E gratidão. aprendo muito com você, eu que sou imensamente grata pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e saber também um pouquinho de você, o que é muito importante. Obrigada pela oportunidade e obrigada pelas pessoas que estiveram aqui conosco, pela participação, pelas perguntas e qualquer coisa eu estou aqui. Gratidão. Vamos dar aqui, rolar aqui para ver se a gente tem mais perguntas antes da gente finalizar, né? A Carol diz também, Carol, suas experiências inspiram, Bruno. Olha que Obrigada coisa também. linda, corajosa. Ai, que linda. Ela escreveu muitas coisas lindas para você. Ai, obrigada pelo carinho, Cá. Que É linda. recíproco. Pois então, gratidão. Um Muitos beijo. beijos. Ótima noite a todos. Gratidão a todos que estiveram aqui na nossa live. Se você tem mais alguma pergunta, pode procurar a Bruna no Instagram, @brumenoito. E a gente vai deixar também disponível no YouTube Brasil Hispana. Boa Isso aí. noite. E Tchau. vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.